Fala galera, Little Tom hoje trazendo pra vocês mais um lançamento. Olha aí como o Little Tom está chique, rapaz, comprando coisa nova. Invencível. Já tinha sido publicado no Brasil antes pela editora HQM, não deu certo continuar. Hoje a gente está tendo a oportunidade outra vez de ler o Invencível através da Dona Panini, né? Então, volume 1, Negócios de Família. Um volume muito legal que hoje a gente vai comentar aqui com o mínimo de spoilers possível, assim como eu fiz no vídeo do Billy Bat, né? Eu sou o Little Tom, você está no Little Tom Nerd, o canal fala principalmente de quadrinhos, mas não apenas disso. E vale lembrar, né? Também terminei o vídeo do Billy Bat falando sobre isso, da minha intenção aqui. Minha intenção aqui é ajudar você, nerd safado e otaku também, a decidir se você quer comprar esses materiais ou não. Não vou dizer se você deve ou não deve comprar, isso é decisão de vocês. O que é que eu faço? Eu vou mostrar algumas coisas, e aí você vai decidir, vai pesar as coisas que eu falei, se é que você vai assistir o suficiente para dar importância a isso, e decidir se você vai gastar dinheiro com isso ou não. Aproveitando esse primeiro volume, ele está saindo bem barato, né? Aquela técnica para pegar o trouxa, né? E claro que a gente cai. Vem junto do Invencível esse papelzinho aqui, ó. Lançamento e tal. Tem gente que fez até assinatura já. Então, o primeiro volume, ele está saindo por incríveis, maravilhosos R$19,90. Tem aqui atrás o precinho de capa, né? O segundo volume, ele já está a R$34,90. E a partir do terceiro volume, né? Tem menorzinho aqui, ó. Ele vai começar a custar R$49,90. Ou seja, chegando no preço que as coisas hoje em dia estão. Esse preço maluco que eu espero que não suba tão cedo. Então vamos lá falar sem mais delongas sobre o Invencível volume 1. É impossível não comparar com a série para começo de história. O meu primeiríssimo contato com o Invencível, na verdade, foi num especial do Savage Dragon, que também saiu aqui pela HQM. Acho que o nome é Heróis Unidos, onde tem o Dragon junto com o Spawn, tem o Invencível lá, tem o Shadowhawk, né? Tem alguns personagens que nunca tinham aparecido por aqui, né? Então lá foi a primeira vez que eu vi o Invencível e eu achei ele legal. Depois, anos depois, vem a série, né, da Prime Video, onde você tem, acredito eu, uma trama bem adaptada e até veloz. Andei vendo a capa de alguns encadernados lá fora e achei que eles estão até adiantadinhos na série, né? Tá andando rápido, né? E, assim, a série toda do Invencível, se não mudar de formato aqui, né? É coisa de 100 páginas, 100 e poucas páginas, vai ser em 25 volumes, né? Acho que lá fora também deve ser essa mesma quantidade. Pelo menos se ficar saindo assim fininho, né? Se depois eles resolverem transformar num ônibus, né? Então, a gente é apresentado ao Mark Grayson, que é a identidade secreta do Invencível, e a família dele, né? A gente tem uma introdução do Kurt Busiek, e aí o capítulo 1 já começa com uma cena interessante, onde você vê o Mark carregando um ser humano aqui com uma bomba relógio no tronco, né? Então já começa na ação, e depois volta pra gente ver uma situação que é muito comum para os nerds. Não preciso dizer mais nada, né? E a gente vai ver isso em Invencível. O Mark, ele é filho de um super-herói, ele quer ser super-herói, só que os poderes dele ainda não tinham aparecido. Lá pelo fim da adolescência, os poderes dele aparecem e ele começa a testar. Então a gente vai ver ele tentando fazer uma patrulha aqui e ali para usar os poderes dele, né? Uma coisa que é interessante é a maneira casual como acontecem as coisas aqui. Principalmente quando você está vendo o Mark junto com a família dele. A mãe é acostumada com os poderes do pai, o filho conhece os poderes do pai. Então para eles é uma coisa de dia a dia o cara ser super poderoso e fazer as coisas mais malucas. No começo da segunda história, nós temos o pai dele, o Nolan, né, contando aqui então de onde ele vem, né? Ele vai falar aqui que ele é um Viltrumita e tal. Na animação eu acho que não é assim que a gente descobre sobre os Viltrumitas, mas eu realmente não lembro, né? Então ele conta pro Mark mais ou menos e toca o baile, né? Segue a vida. O Mark vai crescer, vai ganhar seus poderes, ele vai tentar impedir um assalto ali dos irmãos Mauler, né? Aqui estão como os irmãos Demolidores, e ele vai conhecer essa tropa jovem ou algo do tipo, eu esqueci daqui o nome deles, né? Então ele conhece essa galera e ele vai começando a se aproximar dessa vida que ele sonhava de super-herói. Ele começa a sair com o pai. Os dois, né,
agindo como heróis. Depois eles voltam pra casa, conversam com a mãe do Invencível como se fosse a coisa mais normal do mundo, tudo que eles fazem. Enfrentam uma invasão alienígena. Quem viu a série já viu tudo isso aqui. E assim, então por que comprar, por que não comprar, por que comprei né? Porque eu gosto de fazer aquele confere, né? Eu ver se foi bem adaptado, se tá interessante, se não tá. Né? E na minha opinião foi muito, muito interessante mesmo ver o Invencível em quadrinhos. Então você vai ter, basicamente aqui, a origem do Invencível, de onde vem o pai dele, como ele conheceu os outros heróis e as primeiras lutas dele aqui. Uma coisa engraçada que acontece é que ele e a Samantha, né, que é a Eve Atômica, estudam na mesma escola. Então eles se encontram o tempo todo durante as aulas e o pessoal começa a pensar que eles estão tendo um caso, né, que eles namoram e tudo. Até uma parte engraçada quando eles vão se transformar, né, para sair em patrulha como heróis, que o pessoal pensa que eles estão indo, né, namorar escondido. Vamos falar dos outros detalhes. A história do Robert Kirkman, ela passa assim brincando. Você lê, parece que a hora voa, é muito suave, muito fluido. As coisas acontecem de uma maneira para o universo de super-heróis, certo? Uma maneira não forçada. E você se diverte pra caralho. Eu gostei muito, muito mesmo. Tipo assim, eu leio super-heróis há 30 anos, vamos dizer. Então, pra ter uma coisa que seja realmente novidade é difícil. Mas o Invencível conseguiu trazer assim um frescor, sabe? No final da edição, você tem alguns extras, comentados aqui pelo próprio Kirkman, ele mostrando o processo de criação das capas, o processo de criação do uniforme, questão que eles bolaram lá anúncios na época, né, quando o Invencível e outros títulos novos da Image iam sair. Né? O nome dele original, que ia ser Bulletproof, né, ia ser a prova de balas. E aí, quando essa ideia foi recusada, eles acabaram mudando para uma ideia que tivesse o I, né, para ser uma coisa icônica, e também Image, né? O uniforme original da Eve Atômica. Uma cena não utilizada que acabou virando uma espécie de, ou deveria ter sido, né, um anúncio. Ia ser um anúncio de 2 páginas, mas eles disseram que teve algum problema lá na revista que ia veicular esse anúncio e não deu certo. Quando o uniforme já estava sendo bem resolvido, mas as cores ainda não estavam definidas. Ideias anteriores pro Omni-Man e pro Invencível. E assim, falando dos desenhos, é o Cory Walker, né? A arte dele é uma coisa meio que não super-herói, que é algo também muito divertido. Porque ele é extremamente estiloso e ele usa um traço que se aproxima muito mais da linha clara europeia, né, de coisas como o Tintin, por exemplo, onde você não tem uma mudança muito grande ou não tem mudança quase nenhuma de espessura, de traço, né? Todo mundo é muito fino, né? E os detalhes são poucos, que dá uma clareza assim muito bonita para a arte. Combina com as cores que são suaves e evita muito aquele preto característico, né, de quadrinhos, né? Tipo para fazer sombras e tal, com o pretão fechado, né? Veja uma cena como essa, uma cena doméstica, né? É praticamente cor-de-rosa. Ou seja, as paredes da casa deles são cor-de-rosa e a cor do ambiente vai influir sobre eles, né? Então, o texto é muito bom, a arte é muito legal, né? As coisas que acontecem são engraçadas, né? Não é uma revista de comédia, claro, mas elas são legais. Então, em comparação com o que a gente sabe que a série vai acabar se tornando, aquela coisa mega violenta, Invencível começa assim muito, muito de boa mesmo. É uma apresentação do personagem e da vida familiar dele, né? Não tem grandes acontecimentos nisso aqui não. Então, se você quer conhecer aí o herói novo e tá com seus R$20 sobrando aí, por que não, né? Para comprar o Invencível. Ou você pode assistir no Prime, né? Ou de outras, né, formas aí que eu não vou comentar. Então, gente, é para isso mesmo, para mostrar para vocês simplesmente o Invencível, negócio de família, certo? Comprei, quero comprar o segundo volume, já até botei no carrinho, mas ainda não vai rolar. E se der tudo certo, vão ser as minhas compras desse ano, né? O Invencível pelo lado dos super-heróis, né? E o Billy Bat pelo lado dos mangás. Vamos ver aí se eu vou conseguir essa façanha de comprar 2 títulos mensais aí, porque R$150 em 2 títulos mensais, cara, puta que pariu, é muito pesado. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ajudar, já sabe como é. Curtir, comentar, blá 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 blá. Um dia eu coloco o link aí da Amazon. Ainda não fui atrás de descobrir como é que faz isso. Enfim, eu sou o Little Tom e até o próximo vídeo. Não sou
invencível.